bem-vindos a mais um direto hoje num sítio totalmente diferente. Posso-vos dizer que até estou num palco. E hoje é um direto totalmente diferente porque para já estou em pé. E depois também ao mesmo tempo é um direto que vai falar sobre o quê? Sobre a lei da atração, também sobre religião, um pouquinho também sobre um pouquinho... Olá Mónica, bem-vinda! Hoje estou num sítio bem diferente, hein? Hoje estou estou num palco, por incrível que pareça. E hoje decidi, de facto, porque também ao mesmo tempo convém mudar um pouco estas lives e também estar um pouquinho em pé. Para quê? Para que eu possa me movimentar, mexer, fazer 30 por uma linha e não estar nem sentado nem estático. Boa? Bom, acima de tudo, malta, hoje vamos falar sobre temas um pouquinho mais específicos. Vamos falar sobre lei da atração. Hoje está mesmo escuro, está mesmo dark. Como vocês sabem, eu gosto muito de vestido preto. O palco é um espetáculo, posso-vos dizer desde já. E eu até vos mostrava, mas está um pouquinho mais escuro e tenho a câmera um pouquinho mais presa, portanto tenho medo e receio. Não é medo, medo não tenho, mas tenho receio que de facto possa cair. E de facto, hoje estamos num sítio, eu vou-vos dizer, um sítio espetacular, e onde eu vou fazer, olá Eunice, bem-vinda, onde eu vou fazer muitas das minhas lives a partir de agora. Sim, vou quebrar a rotina, eu não vou estar sempre em casa, vou estar na rua, é na parede, é na parede. É muito um sítio fantástico, posso dizer. Bom, então, hoje vamos falar sobre... Estou numa coletividade. É um sítio bem interessante, muito interessante mesmo. Vale bem a pena. Olá, Teresa, bem-vinda. Bom, então hoje vamos falar sobre o quê? Malta, vamos falar sobre a lei da atração. Vamos falar um pouquinho também sobre aquela tal antítese. Vamos falar também sobre desapego. Tens um feeling que sabes onde é? É que és capaz de saber onde é. Eu até gostava que tu me dissesse onde é. Bom, mas... sim, o som está porquê? Porque eu também ao mesmo tempo estar em pé e como eu já tive aulas de teatro, sou português. Sou português de Portugal, de Lisboa. E como eu já tive aulas de dramaturgia, obviamente que para mim é muito mais fácil eu estar até longe do telefone, poder fazer as minhas coisas todas e projetar um pouco a voz. Desapego! É exatamente. Bom, então há uma coisa muito importante. É o local onde vai acontecer um fantástico workshop. É isso mesmo. Vai ser um workshop que eu também vou organizar na parede, ok? E este workshop vai ser Ho'oponopono, muito, muito perto. Portanto, malta, quem vive em Lisboa, quem está aqui em Lisboa, não pode deixar de vir ver. Vai ser no dia 4 de julho, ok? Mas pronto, vai ser um workshop que eu vou dar com meditação. Portanto, quem já fez meditação comigo sabe perfeitamente que eu adoro meditações, sabe perfeitamente que tudo o que é meditação eu estou sempre disponível para colocar. Agora é que vai valer a tua partilha. Eu quero a tua partilha. Quero a tua partilha, Mónica Melo, porque vai ser aqui em Lisboa, ok? Vai ser um workshop muito interessante. Eu vou realmente ensinar os princípios do Ho'oponopono, que não colidem rigorosamente nada com princípios de igreja e claro também vai ser. Repara, então pronto, então Leninha é aqui mesmo na parede. Bom, mas também ao mesmo tempo eu tenho um workshop a realizar no dia 21 de este mês, de junho. Esse workshop é no Algarve e é um workshop sobre princípios das relações amorosas e outro também um pouquinho. Quem já esteve comigo deu um curso online comigo e esse curso online vai ser transmitido ao vivo, ok? Já são permitidos e já são permitidos com uma lotação mínima, com uma lotação máxima de pessoas. Ou seja, por exemplo, a sala vai ter que ter sempre 2 metros de distância, máscaras, vai ser um pouquinho isto. E eu estou a começar em força exatamente com os workshops. Ok? Neste caso, aqui dá para 15 pessoas à vontade. 20. Mas aqui porque é uma sala muito grande, é uma sala de espetáculos e dá para 15, 20 pessoas. Ok? Boa, obrigado, Teresa. E então, é muito essencial nós percebermos e entendermos que tudo o que é meditação não colide com a religião. Bom, mas também, além disto, vamos falar sobre uma coisa que é extremamente importante. Célia, bem-vinda! Hoje vens cedo. Hein? Vens cedo e para este sítio magnífico, que é um palco maravilhoso.
onde eu consigo fazer aquilo que eu gosto mesmo de fazer, que é projetar a minha voz, estar mais à vontade e movimentar muito, muito mais, que é uma coisa que a mim me agrada imenso. Bom, então, estávamos a falar sobre coisas muito importantes. Quais, por exemplo, o desapego. Há uma coisa que nós hoje em dia temos, e eu posso falar exatamente pela minha própria experiência, que muitas das vezes quando nós passamos de uma vida para a outra ou de uma alteração de vida para a outra e carregamos os objetos ou carregamos tudo aquilo que está associado a essas vidas, o que acontece é que nós também carregamos esse peso como se de âncoras se tratasse. Ou seja, eu vou tentar baixar um pouquinho aqui para vocês me verem melhor, creio eu. Ok, acho que consigo. Ok, boa. Melhor ainda, acho que assim estou melhor no ecrã. E, claro, ao mesmo tempo, nós, ao carregarmos todo este peso, o que vai acontecer é que nos vamos como que criar âncoras. Ou seja, na realidade, nós não vamos conseguir mudar a nossa vida. Ok? Para quem sabe, para quem já saiu de relacionamentos, para quem já teve quebras, quem está aí desse lado, ok, diga-me lá. Vocês, quando tiveram que fazer mudanças, quando tiveram que carregar as coisas todas, não foi difícil? Não foi difícil para vocês estar numa situação? O que é que este senhor não sabe fazer? Olha, detesto cantar o fado, não sei cantar o fado, mas repara, Leninha, há uma coisa que eu acho muito importante e voltando aqui exatamente um pouquinho a isto. Os apegos são bloqueios, exatamente. A monja Cohen, como vocês viram no outro dia, falou exatamente sobre isso. Ela é proficiente nisso, porque também lá está ligada exatamente pronto, lá está, ela é budista, não é? E de facto eles praticam um desapego enorme. E de facto eles sabem que ligação com o espiritual não condiz exatamente com o carregar muito peso. Bom, mas acima de tudo, e fazendo um pouquinho também esta analogia com aquilo que tu estavas a dizer, Leninha, é que, para mim, por exemplo, eu não quero levar nada desta vida. Vocês sabem perfeitamente, quem me conhece sabe perfeitamente que eu gosto dos meus carros, gosto das minhas roupas XPTO ou de marca, ou seja lá o que for, mas a verdade é muito esta. Também viajo tão bem sem isso. E há uma coisa que, Leninha, eu tenho mesmo que ter. É aprendizagem. É cada vez mais, como dizem os nossos irmãos brasileiros, aprendizado. Mónica, os votos de pobreza... Boa pergunta. Os votos de pobreza é uma coisa que nós fazemos na nossa religião. Há alguma coisa que está colocada em termos de budismo é que é algo que faz parte de uma crença. Não é um voto, não precisam de fazer votos. Eles automaticamente, ao aderirem à sua própria profissão, à sua própria fé, eles não necessitam de fazer qualquer tipo de votos. Certo? O que é que não se usa, miúda? Sim. Sim. Uma pessoa até pode ter muito deste partilho. Verdade. Mas a verdade também é muito esta. Reparem, nós temos que perceber que a única coisa que nós levamos dentro de nós é, é o conhecimento. E por falar nisso, Dolores, eu estou mesmo à espera de ver se consigo então ter a minha guitarra, porque tu vais-me ensinar. Vais-me ensinar a tocar guitarra, porque me falta essa pequenina coisinha no meu currículo. Eu adorava tocar como deve de ser. Comecei a tocar há muitos anos, mas depois, entretanto, claro, lá está, a vida segue, fazemos outras coisas. Eu comecei a jogar outro desporto, a fazer um desporto e depois acabei por perder. Bom, mas, malta, então, o que é importante? O que é importante? Digam-me lá. É cada vez mais importante nós entendermos e percebermos que nesta vida não se leva... Olá, Carlos, boa noite. Que nesta vida não se leva nada, não se leva rigorosamente nada de material. Óbvio que quanto mais nós praticarmos o desapego, mais abundância nós temos. Porquê? Isto fala-se um pouquinho em termos de lei da atração. Mas, e já agora quem tiver curiosidade, eu hoje lancei um vídeo novo sobre a lei da atração que pode ser aplicada a tudo na vida, mas eu falei hoje especificamente sobre como manifestar uma mensagem de texto ou uma mensagem de uma pessoa, portanto, neste caso,
específica. Ou seja, como é que nós podemos fazer para manifestar isso e utilizar a lei da atração bem a nosso favor. E a lei da atração são exatamente as leis universais. Elas são transversais a todo o tipo de crenças. E a verdade é que, boa, Mónica, e o que é que achaste do vídeo? Tu precisavas de conseguir fazer esse desapego de sentires, mas é tanta a cola. Sabes, Leninha, a cola é também aquela que nós queremos. Olha, hoje pus um post no meu Instagram, e no Instagram uma das coisas que eu dizia era pus como que uma prisão, ok? A pedir para que a minha mente me libertasse. Bom, fico feliz. Serviu? Experimenta. Depois comenta lá no vídeo, comenta lá no YouTube e diz-me o que é que tu achas, ok? Mas uma das coisas que realmente eu coloquei foi para que a minha mente me libertasse. Porquê? Porquê, Leninha? Porquê que eu digo isto? Porque muitas das vezes a nossa mente... Ok? Obrigado, Carlos. Porque muitas das vezes a nossa mente essa, é que nos vai criar as grilhetas, é que nos vai prender exatamente às pessoas, a situações. Portanto, cada vez mais, e a Monja Coen dizia que praticar o desapego é fundamental. Certo? Mas claro que acima de tudo também é sabermos que nós intencionamos, de acordo com a lei da atração. Já explico um pouquinho também os Abraham Hicks. Quem sabe, já agora digam-me lá o seguinte: vocês já alguma vez ouviram falar em Abraham Hicks? Sim, fluidez, sim, sim. Mónica, a nossa mente mente, sim. Também ao mesmo tempo, claro que fluidez, liberdade, haja uma vibração de amor, isso é muito importante. Okay? Mas pronto, mas a nível, eu já vos explico um pouquinho os Abraham Hicks, ok? Mas porquê? Porque eles foram aqueles que me ensinaram, Mónica, sem dúvida, padrões estabelecidos, agarrados, muitas das vezes nós agarramos-nos a ideias como se fossem coisas, como se fossem algo que fosse exatamente do nosso espírito. Reparem, o apego também não é material só. Nós é que temos a tendência de nos colocar neste prisma, nesta realidade, nesta dualidade que é o yin yang, sim, não, positivo, negativo. E nós temos essa tendência de nos colocarmos aí e acabamos muitas das vezes até por fazer o quê? Acabamos por nos prender exatamente. E o desapego também é isso mesmo. É livrar-nos de conceitos, de preconceitos, situações agora que estão em voga, mas, por exemplo, como o racismo, isso é um apego. Cada vez mais é algo que nós temos que nos desapegar e temos que nos apegar, sim, à condição humana. Isso é muito importante, porque a condição humana, essa não tem cor de pele, não tem, como dizem os americanos, boundaries, não tem limites, não tem fronteiras, não tem barreiras. E isto é fundamental para que nós não nos agarremos a preconceitos ou a grupos ou a estereótipos. E cada vez mais, por exemplo, a nível da lei da atração, é isto que acontece. Nós intencionamos porque temos falta de algo, ou queremos uma casa nova, um carro novo, uma relação nova, vamos imaginar, ok? E se nós queremos uma coisa nova, se nós queremos, estamos em falta. Mas agora reparem, eu já te vou responder a isso, Mónica. Mas quando muitas das vezes nós queremos, porque repara, queremos algo, é porque nós achamos que aquilo nos vai complementar enquanto seres humanos. Isso é fundamentalmente importante também. Mas sabes que também há outra coisa que é fundamental e é extremamente crucial. É que nós temos que partir do pressuposto que já temos, que não necessitamos. Então temos que largar. Porquê? Porque, explicando um pouquinho, nada se consegue, eu vou só ler um pouquinho, acho que nada se consegue sem um conhecimento espiritual mais alargado e temos que entender melhor o desapego. Absolutamente. Porque repara, uma das coisas que é pregada e que é dito muitas das vezes é que temos que largar o material, temos que nos desapegar do material. O material é importante para nós vivermos. Sejamos honestos, é importante. O meu carro é importante para que eu me possa deslocar do ponto A ao ponto B. Ok? As minhas roupas são importantes. Claro que também são importantes para eu poder, numa sociedade que está profundamente hierarquizada, poder também estabelecer-me como alguém que quer fazer uma afirmação. Porque eu também sou um ser humano que necessito de me afirmar e preciso de comunicar aos outros aquilo que eu pretendo comunicar. Isto é fundamental nós entendermos.
que não é fundamental é entendermos que aquilo é exatamente meu e só meu. Porque o que vai acontecer é que quando eu me agarro a uma coisa e sinto que aquilo é só meu e preciso daquilo, o que me vai acontecer é exatamente o quê? Eu entro em falta, eu entro em perda. E isso vai-me causar exatamente aquilo que é a perda daquilo que tudo que eu já achava que tinha. E por isso é que muitos de nós, e eu inclusivamente já o fiz, vivemos no passado na glória daquilo que já tivemos. E às vezes acontece-me a mim que eu às vezes penso um pouquinho isto, ok? E tu falaste com a Mónica Tomé sobre os apegos, não são apenas às pessoas ou objetos, não. São a conceitos, são a ideias, são a línguas, são a raças, são a credos. Isto é fundamental nós entendermos que isso é apego. E nós não sermos tolerantes e não entendermos que, de facto, todos os outros têm as suas próprias ideias e aceitarmos como parte integrante da humanidade, então aí isso é um apego a uma ideia. Apego a algo que nos vai realmente cada vez mais como que minar, como que tornar algo de fútil e também ao mesmo tempo como que algo que se torna um pouco cancerígena, digo eu, porque vai minar, vai tornar, vai fazer algo de errado crescer ali, certo? E sim, não, Mónica. Agora, a análise das necessidades é algo tramado, exatamente, para conhecer individualmente. A necessidade para nós é para mostrar aos outros. Ahm, Olha, sim, Mónica, nós estamos em sociedade e é fundamental nós utilizarmos as coisas como ferramentas, ok? Todos nós utilizamos as ferramentas, todos nós utilizamos vestuário como proteção. Todos nós utilizamos vestuário. Reparem, mesmo os próprios monges budistas, eles utilizam o vestuário como informação para a sociedade de que eles pertencem a uma sociedade budista. Eles próprios rapam o cabelo, eles próprios têm roupa de cor amarela, têm as suas túnicas. Isto é muito importante porque quando nós olhamos para uma pessoa que está vestida dessa forma, nós temos exatamente o código de que eles são exatamente pertencentes ao budismo, que eles são budistas. E é fundamental nós entendermos isto. O desapego a eles, que eles têm também, é que é tão fundamental que eles não precisam daquilo. Se eles não tiverem que utilizar, também não utilizam. Mas isto não são só os budistas. Ok? Isto não tem só a ver com única e exclusivamente os budistas. Tem a ver com todos nós, com todas as religiões, com todos os credos. Isto é fundamental nós entendermos. Sim, tudo à nossa volta é apego, dar e receber. Sim, mas reparem, mais uma vez nós estamos a viver num mundo de dualidade. Ok? Estamos a viver num mundo tridimensional. Certo? Mas dualidade, yin yang, sim e não. Mas tridimensional porque é o mundo onde nós estamos a viver. Certo? Isto é tridimensional. Mas cada vez mais é necessário nós entendermos que tudo é apego, porque nós vamos necessitar. O que nós temos que fazer é entender até que ponto é que temos que ter apego ou utilizarmos enquanto ferramenta e até que ponto é que nós temos que depois efetivamente deixar ir. E com as amizades, com as relações, é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, isto é fundamental e malta, é muito, muito importante nós entendermos isto. Eu já vou ler um pouquinho isso que estás a dizer, ok, Mónica? Mas é fundamental nós entendermos isto. Muitas das vezes, em relacionamentos, e as pessoas dizem ok, eu amo aquela pessoa, ela foi-se embora, eu amei tanto, e tinha uma vida boa, ou tinha uma vida má, ou tinha uma vida péssima, ou tinha uma vida colorida. É indiferente. Nem sei para que é que nos lembramos disso. Mas a verdade é que nós nos temos que lembrar, sim, como aprendizagem. Mas, frequentemente, o que nós fazemos é que nos agarramos àquela relação, fechamos, ou aquela coisinha querida e fabulosa, ou péssima que foi, fechamos dentro do nosso coração a 7 chaves, e a próxima pessoa que vem nós não desapegamos. E a próxima pessoa que vem vai levar exatamente com tudo isso. Porquê? Porque nós estamos agarrados a uma ideia nossa ou uma situação nossa. Agora, a verdade é muito esta. Quando as pessoas vão embora, sim, essa é fundamental. Depois caímos no disparate, diz a Mónica, e da estátua do Padre António Vieira.
Pois, nem vale a pena. A dinâmica inglesa é esta pafúrdia. Mas também da forma como, por exemplo, também os próprios ingleses lidaram com esta história da pandemia, revela que de facto há muito que se chama. Os americanos têm outro termo que também que se chama muito bem pure nonsense. É o disparate puro. E aqui também é o que está a acontecer. Nós, ao negarmos, reparem, uma das coisas que os americanos também fizeram, e já vou um pouquinho também às relações, ok, novamente. Os americanos fizeram uma coisa muito interessante que se chama, sim, o apego é absolutamente contraproducente. Mas os americanos tinham um termo, tinham um Tom Sawyer, para vocês verem, portanto, também ao mesmo tempo o quanto. Porque reparem, quando nós tentamos retirar termos do passado, que existiam no passado e que para eles não eram para denegrir as pessoas, eram utilizados normalmente. Mark Twain fazia isso. Não era propriamente. Depois também há outras coisas. Há uma coisas muito engraçadas. Alexandre Dumas, por exemplo. Já lá vamos. Já explico um pouquinho sobre o Alexandre Dumas. Ok? Mas eu não quero divagar, porque depois o conhecimento vem e chega. Mas uma das coisas que o Mark Twain tinha, ok, é que ele utilizava no Tom Sawyer uma palavra que era nigger. Que exatamente é, portanto, aquela palavra que era, portanto, para a pessoa de cor, para o negro, e utilizava-se nigger, que era um termo que era considerado depreciativo. Então uma das coisas que fizeram foi desvirtuar. Onde está o interruptor para desligar? Já te digo, está dentro de ti, dentro do teu coração. É sentir que aquilo não te faz bem. E então eles desvirtuaram todo o romance porque eliminaram a palavra nigger. Agora reparem, se eles utilizavam a palavra nigger, não convém às gerações futuras saberem que de facto aquela palavra era para denegrir e denegria uma espécie, a nossa espécie humana, que apenas só mudou um tom de pele e que de facto era para denegrir e que se for ensinado dessa forma, provavelmente se calhar tem muito mais valor do que estarmos a ludibriar e estarmos a enganar uma nova geração, uma geração de novos americanos que nem sequer vão conviver com uma palavra que o Mark Twain realmente disse e escreveu. E que de facto era do período, e que de facto era muito interessante percebermos que aquela palavra era eficiente. E os ingleses estão exatamente no mesmo registro. Chama-se pure nonsense. É um disparate completo. Pronto. Mas isso vale o que vale. Sim, Mónica, o apelo é confortável. O vestuário devemos doar, sim. Eu, por exemplo, eu no meu caso, se eu vejo que está, eu vejo que o meu está estragado, a única coisa que eu faço é deito fora. Porque se eu gosto de ter um vestuário completamente imaculado, procuro não dar aos outros vestuário com algum toque, seja o que for, basta só uma pontinha. Porquê? Porque na realidade eu sinto que os outros merecem tanto ou mais do que eu. Isso é para mim fundamental. Mas, isto por voltando, já fui aqui um pouquinho. E depois vamos à história de Alexandre Dumas. Alexandre Dumas não era nada mais, nada menos que um grande romancista, mas quem não souber, ele era filho de uma escrava negra. Portanto, há que entender que esta história de apego a raças, credos e tudo isto, por exemplo, com este disparate completo inglês e americano que está a acontecer, é porque, reparem, isto cada vez é mais do género humano. E Alexandre Dumas era exatamente... Oi, Manel, bem-vindo, como estás? Era realmente alguém que Alexandre Dumas era inicialmente filho de um conde. Era conde? Era conde. Creio que era conde. Agora não me recordo. E ele foi filho, portanto, foi filho ilegítimo desse conde. Mais tarde, portanto, de uma escrava, mais tarde ele foi comprado e foi-lhe dado o título de liberdade. E foi educado de uma forma eficiente. Mas ele era aquilo que nós chamamos cá em Portugal um mulato, ou um half-breed, um mestiço. Pronto. Mas na realidade, como vocês podem reparar, numa sociedade daquelas, era muito complicado perceber que Alexandre Dumas era mestiço. Exatamente, Mónica. E então há cada vez mais que entender, padre, isto é mas lá está, é a ignorância. Por exemplo, eu assisti aqui a situações, eu não sei se é verdade, a insultarem a polícia. Quer dizer, aqueles que os defenderem, aqueles que defendem a sociedade, insultam a polícia. Que afinal de contas, a maior parte das vezes cá em Portugal, que nem sequer podem levantar uma arma ou disparar uma arma. Pronto, mas não quero entrar por aí. Mas
isto é muito importante nós entendermos que todo este apego, toda esta situação que está aqui a surgir é uma situação muito complexa. Mas também o apego a nível, lá está, das próprias relações ou das relações anteriores vai destruir completamente as novas. E por isso é que muitas das pessoas, muitas das vezes, nós quando iniciamos um relacionamento e não fazemos a cura, o tratamento correto, o que acontece é que nós entramos exatamente numa falha enorme. E por isso é que os relacionamentos caem e falham uns atrás dos outros. E há que entender, e isto é muito importante nós entendermos, quanto mais nós estivermos agarrados à ideia de um parceiro anterior, e nós levamos essa herança. Há quem costume dizer, eu li há um romance era um romance, mas baseado também num livro em que o romance dizia era que nós somos o resultado também dos parceiros com quem nós dormimos, ou com quem nós partilhamos as nossas células, ou partilhamos a nossa forma de estar, a nossa energia. Porquê? Porque nós somos moldados também por energia. Nós moldamos energia. Então nós somos o resultado. Quanto mais parceiros nós tivermos, obviamente que nós vamos ser aquela pessoa. E vamos também ao mesmo tempo influenciar a outra pessoa. Isto não tem qualquer tipo de desprimor. Antes, pelo contrário. O que tem aqui de importante entender é que nós somos esse resultado. Mas nós também, acima de tudo, temos que desapegar. Para quê? Para conseguirmos fazer como que um reset numa máquina. E as máquinas são fabulosas nisto. Elas podem nos ensinar muita coisa. Faz-se um reset e automaticamente vivemos tudo exatamente como se fosse o nosso primeiro amor. E isso é fundamentalmente importante. Ou seja, é importante nós fazermos um luto nos relacionamentos, ok? E seguirmos em frente. E, claro, desapegarmos, deixarmos aquela pessoa ir. Porquê? Já explico também. Ok? Os apegos vêm muito mais que uma sociedade que nos foi transmitindo. Mas acredito que conseguimos ultrapassar não alimentando e curando e cuidando de nós. É isso mesmo. É mesmo isso. Acho que estão todos numa onda de apego, ideias impostas por outros. O que acontece é, lá está, também é uma coisa que eu já falei, que é reality transurfing, que são os pêndulos. Pêndulos são ideias comuns. Nós pensamos que são nossas, mas pertencem a um grupo, ou foram impostas por um grupo sem nós nos entendermos, ok? Percebermos. E isto é verdade. São denominadores comuns que nós pensamos que são os nossos pensamentos, mas não são. Porque nós pensamos cerca de 65 mil a 80 mil pensamentos por dia, mas desses 65 mil pensamentos, ou desses 85, 80 mil pensamentos por dia, nós recebemos em forma de informação cerca também de 80 a 90 mil pedaços de informação. É inacreditável o que o nosso cérebro faz e as nossas ligações neurológicas fazem. Ok? E sim, as energias são trocadas. Na religião diz que tem que se ter muito cuidado com quem se dorme, sem dúvida. Mas as energias são trocadas mesmo às vezes só pela convivência. Por isso é que se diz também que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Por exemplo. Eu posso-vos dizer que neste preciso momento eu estou ao pé do Rui e da Nádia, que é um casal meu amigo que eu adoro, mas são pessoas que neste preciso momento me estão a fazer uma inveja brutal porque eu adoro sushi. E eles estão a comer sushi. E posso-vos dizer que neste preciso momento eu não consigo desapegar do sushi. Mas pronto, é o que é, vale o que vale. Eu tinha que dizer uma laracha destas porque lá está, eles encomendaram sushi e não disseram nada ao amigo. Isto é incrível. Pronto, pessoas assim. Mas, sim, nós podemos relacionar com quem nós quisermos. Temos que ter realmente cuidado. E isto é muito importante. Porquê? Porque, reparem, nós temos a tendência de trazer sempre para a nossa vida, todas as informações do passado. E quem vive... Eu também... Eu, por acaso, já não é há muito tempo, mas a sushi para mim é aquelas coisas que são constantes. Bom, embora eu seja maioritariamente vegetariano, ok? Eu maioritariamente prefiro mesmo vegetais. Ponto. Muito pouca carne. Mas, claro, obviamente, atenção que é muito importante. No meu caso, por exemplo, que estava no ginásio, mas eu estava mais a nível de treino, é importante a proteína. Portanto, nós temos também, ao mesmo tempo, saber como adquirir a proteína. Porque para nós é importante a proteína para a constituição muscular, para também a perda de peso, uma série de situações. Portanto, há que ter equilíbrio, ok? Bom, mas há outras formas de obter proteína. Há muitas formas de obter proteína.
Alright? Um, Pois, eu vejo e estou a cheirá-lo neste preciso momento, porque eles estão ao pé de mim e estou a cheirar o meu sushi, mas pronto, e lá está, tenho que desapegar. Mas é muito importante, malta, nós sabermos exatamente que tudo isto, tudo isto que tem a ver com apegos só nos vai prejudicar, só nos vai criar âncoras na nossa vida e não nos vai deixar chegar exatamente à nossa melhor versão. Portanto, há que entender que apegar-nos a relações, a conceitos, a ideias, só nos vai realmente prender muito mais a uma situação mais complexa. Sim, os iguais atraem-se e se vibrarmos com uma frequência, vamos atrair alguém da mesma frequência. Isso é absolutamente. Repara, ainda há pouco no meu vídeo no YouTube, já agora quem não me segue no YouTube, vá lá, está, o link está na bio, ok? E é só colocar lá e já agora sigam o canal, mas vejam os vídeos. Este vídeo que eu falo exatamente sobre a frequência de vibração. E quando nós queremos atrair, por exemplo, que alguém nos contacte, uma mensagem, eu, por exemplo, até falo numa mensagem de um ex ou de uma ex. Vá-se lá saber porque é que se quer uma mensagem do ex ou de uma ex, mas pronto, ok, alguém há de querer. Mas, acima de tudo, quando eu falo nesse tipo de vibração, numa vibração mais alta, também quando nós imaginamos a outra pessoa a enviar-nos até uma mensagem, nós temos que sentir, temos que intuir. E então, quando nós sentimos, temos que vibrar na vibração mais alta. E o quê? A verdade, a autenticidade, tudo isto são vibrações mais altas. O amor, o desapego, são vibrações que são mais altas. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós temos, aí é que está. Essa é uma falsa questão, Leninha. Não são os opostos que se atraem, miúda. Não são, não senhora. O que acontece é que nós achamos que as pessoas são diferentes porque elas estão de uma forma diferente a agir. Mas elas de facto não. O que elas fazem realmente, sim, é muito importante, é vibrar na mesma frequência. Porquê? Porque elas estão bem com elas próprias. E o que acontece é que nós entramos muitas das vezes em colisão, porque não é colisão, é para nos chamar a atenção daquela pessoa, daquele relacionamento, daquele ser humano que nós vamos amar. E explico porquê. Porque nós achamos que aquela pessoa, por vibrar da mesma maneira do que eu, então vai ser alguém que está contra mim. Por exemplo, vamos imaginar, eu vibro de uma maneira. Eu também quero sushi. Vocês forem ao sushi já sabem que eu tenho que ir. Bem, eu conheço um sítio fantástico. Mas se por alguma razão nós estamos a vibrar numa situação mais específica, numa situação mais eficiente, o que é que, uma vibração mais alta, o que quer dizer é o seguinte: nós estamos, vamos imaginar, eu estou muito bem comigo próprio. Ok? E então eu emano confiança. Porque eu emano confiança a outra pessoa que tem confiança, ela própria também vai achar que eu, ao ter confiança, estou a ser um pouquinho convencido. Mas ela tem confiança. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nos vai pôr no mesmo caminho. E o que acontece é que não são os opostos que se atraem. Sabem? São exatamente os semelhantes. Só que a questão é que nós achamos que por uma pessoa ter uma determinada ideia, que até vai contra a nossa, mas porque é uma pessoa que é segura, ok? Essa pessoa até provavelmente, até muito provavelmente, não está a colocar. Bom, eu não me estou a colar, ok? Eu não me estou a colar, até porque eu conheço um sítio onde o sushi é fabuloso e não é caro. Malta, só por isso. Sim, se vibrares numa frequência de tristeza ou escassez, exatamente irás atrair alguém na mesma frequência. É isso mesmo. É exatamente isso. Portanto, fundamentalmente há que entender que nós, ao vibrarmos algo, temos que estar na frequência mais alta para atrairmos alguém numa frequência mais alta. E existem até existe inclusivamente, agora não me lembro o nome, isto às vezes nas lives tem estas coisas, mas eu tenho um vídeo sobre isso. Existe uma escala, ok, de vibrações em que todas as vibrações estão ali colocadas. E a partir, portanto, temos, por exemplo, o ciúme, a inveja, a comparação, tudo isto, malta. Vocês estão a falar de sushi, estão a estragar isto tudo. Pá, sério, incrível. Uh, sim. Não é caro. Não é caro, Mónica, acredita, não é caro. Mas quando eu digo não é caro, não é caro. Um, e pronto, mas voltando um pouquinho a isto. Quando nós temos aquela escala de vibrações,
ok? Cada vez mais há que entender. Eu tenho neste precisamente a visita de um sushi man, mas cada vez mais há que entender que quando nós temos uma determinada vibração, essa vibração, pronto, neste precisamente já tenho aqui o Rui a querer me estragar no meu palco as minhas coisas. Olá, Zuka! Já está tudo tratado? Bem-vinda! Daniela, finalmente aqui. Já está tudo tratado, Zuka? Tenho que bater no Rui. Tenho que bater no Rui porque o Rui já está aqui a chegar outra vez. Como vocês podem perceber, verdade, no mínimo 200 Hz, mas também varia um pouquinho, ok? Agora, por exemplo, depois, engraçado que tenhas tocado exatamente na vibração, Cláudia. Cláudia, é Cláudia? Ainda bem que tocaste nisso. Existe uma coisa muito engraçada que é a frequência de som. Também tudo a ver, tem exatamente a ver com frequência. Agora, sabes qual é a melhor frequência que nós temos neste precisamente para ouvir? Sabes qual é o volume da frequência? Qual é o volume? Qual é a frequência que nós temos para... Qual é a melhor frequência? É porque neste precisamente a nossa música ela vibra em 440 Hz. É um desafio. Porque se souberes, eu fico todo feliz e todo contente. Frequência do amor, 500 Hz. Verdade. Boa, miúda. Ok? 440, qual é? Exatamente. E então, qual é a frequência que nós devíamos estar a vibrar? 4, 3, 2. 3, 2. Epá, bolas. Acho que 3, 2 ou 3, 6. Agora bloqueei. Acho que é 3, 2. 3, 2. 3, 2. 3. Desculpem, 3, 6. Porquê? Porque era exatamente a frequência com que também os instrumentos clássicos eram afinados. É muito interessante isto. E, obviamente, todos os nossos sentimentos vão emitir exatamente o quê? Vibração. Vibração, frequência, hertz. Exatamente como a Cláudia estava a explicar. Exatamente. Muito bem. É espetacular. É de cura, não é? 432. É 432. Nem é só de cura, querida. Sabes que... sim, com sushi, sim. Mas até porque, inclusive, tudo o que é manifestação depois já passa para os 536, 538, coisas do género. Muito, muito bom. E muito obrigado pelo teu input, Cláudia. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Uh, porque, por exemplo, os violinos Stradivarius, ok? Pois lá está, é uma ponte para a música, mas tinha que ser. Os Stradivarius, ok? E tu, exatamente, limpeza DNA, para quem utiliza binaural beats, para quem utiliza. Eu não sou muito apologista dos binaural beats. E já explico porquê, Cláudia. Vais-me aqui sacrificar já, se calhar, mas pronto. E das theta waves e das delta waves. Já te explico porquê, ok? Porque existem muitas meditações, muita informação, muita coisa colocada, muitos sons colocados para que nós fazemos essa cura. E é fabuloso. Mas, para isso, é preciso que a nossa mente esteja limpa. E se não estiver limpa, tudo aquilo que nós colocamos em termos de frequência não só vai agitar, não vai curar, não vai responder. E isto quer dizer exatamente o quê? Que nós temos que trabalhar exatamente dentro de nós, no autoconhecimento e estarmos perfeitamente a saber como nós somos. Muita meditação primeiro, muita ligação àquilo que nós somos primeiro, então aí sim depois colocarmos exatamente toda a vibração. Isso é muito bom. Eu também, eu não é física quântica especificamente, física quântica sim, mas eu estudo a nível de não das holísticas, mas sim física, faculdade quântica. Mas, por exemplo, neste preciso momento, Cláudia, ainda bem que tu falas sobre isso, porque eu até inclusive gosto muito, e não sei se já leste sobre o assunto, de um senhor que se chama Vadim Zeland e que se chama Reality Transurfing. É muito interessante porque é física quântica específica, pura e dura, associada exatamente àquilo que é a simplicidade da lei da atração. Fantástico. Se tu conheces, perfeito. Adoro, adoro. Sim, é fantástico. É muito, muito bom isso mesmo. Mas também digo,
é muito importante nós, primeiro que tudo, e então aqui ainda bem que a Cláudia fala sobre isto, que é muito importante nós primeiro, antes de chegarmos a isto, trabalharmos a sério, trabalharmos dentro de nós. Para quê? Para que nós consigamos depois transcender e utilizar estas frequências de uma forma bem correta. Claro que também ao mesmo tempo ter um terapeuta eficiente para isso, que esteja ele próprio equilibrado, é fundamental. Fundamental. Mas pronto, um pouquinho mais também, mais abrangente. E vamos outra vez à música. E a música aqui é colocada de uma forma muito interessante. É uma frequência, e é sim, é 432, é uma frequência de cura. E os Stradivarius eram colocados por isso. Eram afinados. Todos os instrumentos clássicos eram afinados por isso. E existe um mito muito grande. Não sei se é verdade, se é mentira, mas a verdade é que foi um senhor que se chamava Joseph Goebbels, que era ministro da propaganda de Hitler, ok, da máquina nazi, e que, porque os nazis faziam muitos estudos acerca disto, os nazis eram muito proficientes a nível destes estudos. Vale o que vale, não quero falar muito sobre isso, ok? Mas eles eram proficientes nestes estudos. E a verdade é que eles descobriram que a nossa mente ficava muito mais irritada, muito mais irritadiça aos 440 Hz, mas que ao mesmo tempo éramos muito mais suscetíveis a receber mensagens subliminares. E muito mais suscetíveis a receber a informação que seria importante por parte do aparelho de Estado. Então, não foi até inclusivamente Goebbels que love hurts. Love hurts. Sometimes absolutely hurts. Bom, mas ele então percebeu isso. Mas até vos vou dizer que não foram os alemães que colocaram isto em prática. Foram os ingleses, em 1936, que colocaram em prática a utilização e a adoção desta frequência. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que 440 Hz torna realmente as nossas mentes muito mais suscetíveis de mensagens subliminares. Tanto é que há bem pouco tempo se dizia que as mensagens satânicas que vinham nos grupos de heavy metal e tudo, estava ali colocado porque era... Vocês lembram-se disto? Recordam-se de ouvir falar que os grupos heavy metal e thrash metal e death metal, essas coisas todas tinham mensagens subliminares. Haviam sim algumas que tinham mensagens ao contrário, mas também ao mesmo tempo era porque também são estudos feitos desde há muito tempo nas nossas mentalidades e nas nossas mentes. Cada vez mais há que entender que é fundamental nós entendermos que a frequência nos vai contagiar. E vai nos contagiar de uma forma incrível. E então, foi especificado que a partir desse momento em Inglaterra, e depois não se esqueçam que grande parte da musicalidade de tudo o que era produzido foi muito produzido pelos ingleses. Os americanos tinham muito boa música, mas essencialmente grande parte da música também era inglesa. E claro, ao mesmo tempo que qualquer país que ia percebendo-se que a guitarra é afinada a 440 Hz, sim, a 442. Muda a afinação para 432. Não tem nada de especial. E vais ver que se torna muito mais harmonioso. Inclusivamente, e agora fica aqui também a dica, existe música a 432. Portanto, Cláudia, existe ou não? Pelo menos tem existido muita música colocada a 432 Hz. Não sei se no Spotify, mas existe uma aplicação, eu vou ver se me lembro qual é, que é laranja e agora bloqueei. Bloqueei o nome da aplicação. Está bonito. Que faz exatamente, que muitas das vezes tem música colocada e é gratuita e muitas das vezes essa música até é copyright free. E isto é uma coisa muito importante às vezes para quem é youtuber como eu, e de facto se torna muito importante às vezes ter música que não tenha direitos de autor, ou que os autores ofereçam. E de facto é colocada essa música, existe muita música a 432. Há quem inclusivamente converta, e há conversores de música, há conversores que pegam SoundCloud, é isso mesmo, menino Rui, menino bonito, hein? Fantástico. Não, é o SoundCloud. Okay? No SoundCloud existe muita música feita por autores a 432. Basta só colocar música a 432 Hz. Isto é importante. Já agora, Cláudia, estás aí? Não estás? Qual é a frequência
do batimento cardíaco. Sabes qual é? Já agora, sabes qual é a frequência do movimento da Terra? Isto é fantástico. Bom, mas ainda bem que eu tenho alguém que sabe estas coisas que eu posso também falar e também partilhar um pouquinho convosco, porque às vezes as pessoas podem nos ajudar muito. A Cláudia está a falar até inclusive sobre o tema que é muito, muito dela e se calhar pode-me ajudar um pouquinho. São em hertz para prender as pessoas. São. Mas sabes porquê? São todas elas colocadas em 440. E porquê? Porque prende. Bom, então posso dizer que é entre os 15 e os 25 batimento do coração humano. E posso dizer que é 60, 80 o movimento da própria Terra. É fantástico. Como vocês podem ver, tudo tem frequência, tudo faz som, tudo cria som. Por isso é que o som, associado à imagem, tudo é muito importante. Tudo é fundamental nós entendermos que, até inclusivamente, os nossos pensamentos, as cores têm frequência. Ok? Não, é tudo. Tudo a 440, malta. Tudo. Não há nada que não seja 440 Hz. Mas acreditem que não há nada que não seja 440 Hz. Porquê? Porque, ao mesmo tempo, prende muito mais atenção. E depois, outra coisa muito mais interessante, que é a tal televisão. Essa coisa chamada televisão. Sim, não, sim, nós consideramos teta, sim, mas também ao mesmo tempo originamos o campo de vibração. Sim, Cláudia, mas também podes medir em hertz. E uma das coisas, exatamente, uma das coisas é muito importante nós sabermos que o nosso coração emite muito mais frequência, emite muito mais energia, cerca de 25 a 50 vezes mais do que o nosso cérebro. Isto é fenomenal. O nosso chakra, ok? Não é um músculo. Vale? Bom, mas eu também lá está. Isto é muito, muito interessante. E ainda, Cláudio, muito obrigado pela tua ajuda porque está a ser fantástica. Isto é muito importante nós entendermos que tudo tem a ver com frequência, tem a ver com também ao mesmo tempo estarmos bem. E falávamos então de apegos e desapegos, não é? Mas a verdade, cada vez mais, é esta: é que nós vibramos numa frequência. E nós, quando estamos apegados a alguma coisa, vibramos numa frequência de apego, de falta. Ok? Estamos nas vibrações mais baixas. O ódio, a inveja, a cobiça, tudo isto emanam realmente tudo que é vibrações baixíssimas, pessoal. Mas baixíssimas. O que isto quer dizer é que nós, ao vibrarmos com estas frequências, nós vamos agarrar-nos exatamente àquilo que é não sair daquele molde, não progredir enquanto seres humanos. Por isso é que se fala tanto em lei da atração, em frequências, porque isto está tudo ligado. Foi como a Filipa estava a dizer, os cegos conseguem distinguir as cores, mas porque é tudo uma questão de frequência. Tudo emite frequência, tudo emite uma vibração. Não há nada que não emita uma vibração. Tudo, e agora as coisas mudaram em termos quânticos. E a Cláudia está aqui, que está a estudar melhor ainda. E eu falo um pouquinho também, isto é muito importante porque eu falo mais numa perspectiva mais académica. Mas, sim, confundimos amor com apego. Mas tudo o que existe neste preciso momento já pode ser considerado como que um ser vivo. Isto é ridículo estar a dizer isto. Nós estamos a dizer, mas uma pedra tem... Sim, uma pedra tem vibração. Uma pedra emite vibração. Uma pedra tem energia. A sua componente... Sim, sim, exatamente. Tudo é contraproducente. Desculpa, Cláudia, mas eu tenho que fazer um loop, ok? Porque eu comecei essencialmente com... Tenho que fechar aqui um pouquinho também o círculo. Porque eu comecei a falar em apego, em desapego. Depois, entretanto, começo a falar, já passo para a física quântica, já passo para Alexandre Dumas, já passo para, 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 para Mark Twain, por exemplo. E então tenho que fechar aqui também o loopzinho, porque isto é muito importante nós entendermos que tudo está interligado, tudo está também interligado ao apego, ao desapego, que são coisas que nós também sentimos, porque tudo é vibração, tudo é energia. E então isto é muito interessante, porque depois lá está, tudo aquilo que nós colocarmos até... Daniela, sem dúvida, o apego aos sentimentos negativos não permitem a fluidez da vida. Daniela, e tu sabes tão bem quanto eu, e é muito engraçado porque eu tenho acompanhado, tu acompanhas o meu percurso,
E eu acompanho o teu, nós somos amigos muito, muito próximos, apesar da distância. E tenho muitas das vezes, há situações que às vezes eu tenho que ver se nós realmente recomeçamos a fazer os nossos diretos, que é muito importante. Uh, e é fundamental e importante. Olá, eu tinha, olá. E é fundamental nós entendermos exatamente isto. É que tudo o que é vibração, tudo o que, na maior parte das vezes, também nos circunda, é o motivo da nossa atenção. E ontem falávamos sobre isso, recordas-te, Daniela? Falávamos exatamente sobre o facto de nós darmos atenção a situações que muitas das vezes, todas elas próprias, são profundamente tóxicas para nós. Ok? Ontem estavas-me a ensinar uma série de coisas que aconteceram contigo, que por consequência também neste preciso momento estão a acontecer comigo. E essa partilha foi exatamente fundamental para quê? Para que também ao mesmo tempo eu entendesse que as vibrações e que a minha atenção ela estava virada para algo que pudesse ser prejudicial. Lá está, o apego. O apego àquilo que nós achamos que conhecemos e que pode ser também exatamente prejudicial. É, não é? Fundamentalmente é um pouquinho isto. Há que entender que nós, quando nos apegamos à negatividade, quando nós nos apegamos a tudo aquilo que está à nossa volta, é muito complicado, é muito, muito, muito difícil. Frequentemente nós conseguimos desapegar-nos quando a nossa atenção foge imediatamente para aquilo que nós achamos que conhecemos. Porquê? Porque muitas das vezes nós, e isto é muito importante, é fundamental, esta é a chave talvez de tudo, é começarmos a praticar o desapego e começarmos também ao mesmo tempo a praticarmos o sair da nossa zona de conforto. Porque quanto mais depressa nós saímos da nossa zona de conforto, mais coisas novas nós vamos conhecendo, mais coisas, sim, retira do fundo. E concluís toda a idade, aprendeste a desapegar de coisas más. Sim, todos nós. Mas repara, as coisas não são assim tão más, às vezes, certo? Ou cuidado, aprendeste a desapegar de pessoas ruins. Sim, verdade. Mas sabem uma coisa? Isto é fundamental nós entendermos. Quando existe um relacionamento e que o relacionamento falha, porque a pessoa traiu, porque a pessoa foi embora, porque a pessoa foi até má para nós, passa a expressão, seja lá o que for, temos que entender o seguinte: aquela pessoa simplesmente está numa vibração diferente da nossa. Ok? Sim, mas nós temos que ficar com sarrabecos chatos, sim, exatamente, o Rui. O Rui. O Rui que é um sarrabeco chato que chegou aqui, por exemplo, que é exatamente um penetra, porque eu estava a fazer uma live e o Rui tinha que estar por trás das minhas costas. Sim. Faz parte do crescimento e da mudança. Exatamente. Mas quando alguém sai da nossa vida porque nos traiu, porque teve outra pessoa, porque teve. Não são coisas más. É uma pessoa que está numa outra vibração e ensinou-nos, de facto, que nós não queremos aquela vibração. Entendem? Se nós conseguimos. Isto é a tal perspectiva do observador. E física quântica ensina isto, Cláudia, não é? É nós procurarmos observar dos vários pontos de vista, das várias possibilidades de observação. Porque, repara, naquilo que nós achamos que somos vítimas, provavelmente nós fomos aqueles que provocámos. Ou naquilo que nós provocámos, também provavelmente somos vítimas. É assim uma coisa assim muito mesclada, mas que há que entender isto. E é fundamental. Ouçam, é fundamental entendermos isto. Para uma vítima, há um agressor. Para um agressor, ouve bem, há uma vítima. Mas o que isto quer dizer é que muitas das vezes nós somos agressores e somos vítimas. E existe uma permuta de papéis que só depende um pouquinho do ponto de vista do observador. Eu posso estar num observador no qual eu sou uma vítima e posso estar a ser um agressor para quem está a achar que é vítima. Ok? Hey, aprendam isso. Não fales, por favor, em sushi, Mónica, porque neste precisamente eu estou a ser uma vítima. Ok? Estou a ser uma vítima de alguém que foi completamente comer sushi e esqueceu-se do umbigo. Falo? Pronto. Há de ter muitas dores de barriga, e agora sou eu a ser, muitas dores de barriga à conta do sushi. Pronto, ok. Pronto, eu também a mostrar a minha má vibração. Bom, a vibração nem sempre está em sintonia. Não, de facto não. Ok? Filipe, as vibrações das palavras, os cristais, a água. Ui, foste buscar Emoto, Matsumoro Emoto, fantástico! Repara, estudo exatamente do Matsumoto Emoto, infelizmente já falecido. Matsumoto Emoto, não é Matsumoro, é Matsumoto Emoto. Que de facto ele fala, nós somos pelo menos 75% água. Lá vem o Rui que eu estou a senti-lo. Esta é a vibração do Rui. Mas pronto, nós somos exatamente 70
95% no mínimo água. Vale? Então, se ele fez um estudo, quem tiver curiosidade, vá ver. Eu tinha o livro, tive um amigo, daqueles amigos especiais, que tinha o livro até assinado pelo meu filho, e esse amigo especial nunca me quis devolver o livro. É fantástico. Portanto, é a tal aprendizagem, ok? É muito importante. Portanto, se ele tiver a ver, por favor, um dia que me devolva o livro, que eu até ficava muito feliz e muito satisfeito. O livro estava assinado pelo meu filho mais velho, e era muito importante. Hum, e agora o Pedro, depois eu digo-te qual é a sobremesa, meu caro, porque quando eu te der um abracinho e te esmagar as costelas. Bom, como estão a ver, eu sou muito querido. Mas, afinal, acima de tudo, é um pouquinho isto. Não me apeguei ao livro, mas o livro tinha a assinatura de uma oferta do meu filho Duarte. E era a oferta do meu filho. Eu apeguei-me sim à energia e à intenção do meu filho me oferecer o livro. E ao amor que ele teve para me ir comprar aquele livro que sabia perfeitamente que era um livro que eu amava e adorava. Estão a perceber apego às emoções? Mas aqui, pronto, é um apego positivo. Bom, no meio disto tudo, Matsumoto Emoto, olha, agora acabaram de desligar a luz, já viram isto? Neste precisamente eu estou a ser sabotado completamente pelo Senhor Rui, mas deixem estar que agora quando eu for ao sushi vou-lhe trazer as coisas. Bom, como vocês devem perceber, vir para o pé de pessoas que são assim é complicado. São apegadas, não sei a quê. Bom, mas acima de tudo há que entender que ele fez um estudo muito grande sobre as moléculas da água. E quando ele falava, por exemplo, quando eu colocava a palavra ódio, quando eu colocava até inclusivamente a palavra amor, a construção molecular da água alterava e mudava. E isto é fundamental nós entendermos que é importantíssimo que, como nós somos feitos de água, essencialmente, os nossos pensamentos, a nossa vibração, tudo aquilo que nós pensamos e dizemos, essencialmente se vai repercutir nas nossas moléculas. Vai-se repercutir porque nós somos água, muito essencialmente. Agora, como é que nós também podemos fazer isso? E ele ensinava de uma forma fantástica, que é pegar em água, pronto, lá está o Rui, a fazer, ele fazia uma coisa que era fantástica. Posso-vos dizer neste preciso momento que o Rui hoje vai sofrer. Não sei o quê, mas vai sofrer alguma coisa. Mas nós podemos falar com a água, nós podemos colocar música, ok? Aliás, inclusivamente a 432 Hz, porque o heavy metal, eu adoro heavy metal, desculpem lá, pronto, vale o que vale, mas ele fez um estudo com heavy metal em que ficava tudo distorcido. Bom, mas Emoto, importante. O que é que ele diz? Coloquem água, ok? Aliás, inclusive um dos princípios que eu vou ensinar aqui em termos de Ho'oponopono, aqui, no próximo workshop aqui, que vai ser dia 4 de julho. Malta, façam favor de ir ver. Não se esqueçam também, quem está no Algarve, eu tenho que fazer publicidade, porque também ao mesmo tempo eu esqueci-me que vou dar mais workshops. Quem está no Algarve, não se esqueça que vai ser um dia de workshops. Um sobre princípios fundamentais do relacionamento e outro viver em equilíbrio. Ok? Falar exatamente sobre um pouco que já falámos. Dolores, Mónica, já falámos um pouco sobre isso. E também Leninha, que é exatamente almas velhas, aquilo que nós falámos um pouquinho, ok? Vamos passar o equilíbrio também para a rua, ok? Vamos pegar num conceito de equilíbrio Pedro Daniela e vamos passá-lo na rua, vamos colocá-lo na rua, ok? Isto é um projeto meu e da Daniela muito interessante, que de facto exatamente, eles estiveram aqui e não deu. Não, apagaram uma luz estes malandros. Mas é muito importante, ok? Portanto, este vai ser dia 21, já para a próxima semana, deste domingo a 8, vai ser interessantíssimo, porque vai ser exatamente um recomeço em força para uma nova reinvenção minha, porque o Pedro, neste precisamente, já não é o Pedro profissional ligado a uma empresa, é assim o Pedro empresa, o Pedro ele próprio, que vai começar exatamente a trabalhar muito mais para os seus próprios sonhos, para aquilo que ele também gosta de fazer. Exatamente. Almas velhas, indigo, cristal, ok? Arco-íris. Isso é muito importante. Bom, fundamentalmente é isto. Também, ao mesmo tempo, esta live hoje já vai muito longa. Já vai quase, não tarda nada, o próprio Instagram vai
correr comigo. A Viseu, vamos lá. Eu não me importo de rigorosamente nada. Eu adoro Viseu. E se quiseres, estamos combinados. Porque eu vou amar. Amar mesmo. Bom, é o que tu quiseres escolher. Bom, mas de qualquer das maneiras, com isto tudo, eu espero que esta live tenha sido útil. Era para ser feita com a Daniela, infelizmente não pôde ser, mas vai ser para a próxima, espero eu, senhora Dona Daniela. Bom, com isto tudo faltam 18 segundos. Malta, despeço-me de vocês, como sempre. Um abraço, muita paz, muito amor. Namastê.